é pura bucha, meus amigos e minhas amigas. Quando eu iniciei a minha carreira profissional na aviação comercial, lá pelos idos de 1973, o regime de trabalho no Brasil era caracterizado pela estabilidade decenal. O que significava isso? Se você trabalhasse 10 anos, né, com o mesmo empregador, você teria estabilidade no serviço. E só poderia ser demitido por justa causa ou por um caso de força maior. O que acontecia é que aquelas pessoas que tinham mais de 10 anos numa mesma empresa, portanto, essa estabilidade, como o INSS, naquela época, tinha um outro nome, né, pagava muito pouco, né, as pessoas, então, simplesmente não saíam do serviço, né, ficavam enquanto desce, né. Então, para aqueles que estavam entrando no mercado de trabalho, era uma dificuldade maior. Porque para galgar esses postos, digamos assim, mais rentáveis, né, na carreira, era muito difícil, porque aqueles que estavam nesses postos não se aposentavam. Até que no início da década de 80, chega o Aeros. E é sobre isso que nós vamos falar logo após a nossa vinheta. No início da década de 80, a aviação comercial brasileira experimentava um momento de crescimento exponencial. Com a expansão das empresas aéreas como Varig, Cruzeiro do Sul e Transbrasil, surgiu a necessidade de garantir uma aposentadoria estável para os trabalhadores do setor. Em 1981, a União criou um grupo de trabalho interministerial envolvendo diversos ministérios com a finalidade de estabelecer um fundo para atender essas necessidades. Foi nesse cenário que, no ano de 1982, surgiu o Aeros, Instituto Aeros de Seguridade Social, com a promessa de proporcionar segurança financeira aos aeronautas e aeroviários. A chegada do Aeros veio com o objetivo de complementar a nossa aposentadoria do pessoal envolvido com a aviação, fazendo com que, basicamente, você se aposentasse com o mesmo salário que estava na ativa. Mas o sonho de todos envolvidos com o Instituto Aeros, infelizmente, começou a se transformar em um pesadelo. A criação do Aeros representou esperança e segurança para os trabalhadores da aviação, mas uma série de eventos se desenrolariam mudando o destino daqueles que depositaram seus sonhos neste fundo de pensão. A quebra do Aeros foi marcada por atos de ação e omissão dos órgãos de fiscalização da União, reconhecidos pelo Poder Judiciário como ilegais. Esses atos comprometeram diretamente a estabilidade financeira do fundo. O Departamento de Aviação Civil, em 1991, sem consulta à Secretaria de Previdência Complementar, eliminou a terceira fonte de financiamento, causando um déficit na receita do Aeros. Além disso, durante os anos 90, a União permitiu financiamentos e refinanciamentos
entre as empresas aéreas Varig e Transbrasil e o Instituto Aeros. A União autorizou também que as contribuições previdenciárias descontadas dos salários dos funcionários não fossem repassadas ao fundo de pensão. Tudo isso acabou por prejudicar todos os participantes do Aeros, sem exceção. A omissão na fiscalização, a autorização para as patrocinadoras descontarem as contribuições de seus funcionários e não repassarem ao fundo de pensão, assim como as autorizações reconhecidas como ilegais pela Justiça para rolar a dívida das patrocinadoras, resultaram em um verdadeiro calote das empresas aéreas, comprometendo totalmente o patrimônio do Aeros. Essa situação do Aeros ainda não foi devidamente solucionada. Várias pessoas continuam aí lutando para que todos recebam os seus direitos. E eu aqui me solidarizo com todos vocês que lutam para que esses direitos sejam atendidos. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe com parentes, conhecidos, pessoas do seu relacionamento e até a próxima.